Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Pois bem, irmãos, essa aqui é uma árvore que foi cortada com serra, motosserra, teve a sua casca retirada para que morresse. Pois bem, ela está aí, firme e forte. A Bíblia não mente. Ao cheiro das águas, ela brotará, dará os seus renovos, dará os seus frutos. Ao cheiro das águas, ao cheiro das chuvas. Shalom, shalom. Então, feita essa introdução, vou gravar aqui na companhia do cajueiro. Então vamos lá, vamos nessa jornada. A vida do profeta é assim, né? Se você se lembrar, Deus fala, vá até a casa do oleiro. E o oleiro não falou absolutamente nada. O oleiro apenas pegou e colocou o vaso, o barro na roda e começou a mexer no barro ali e fazer, e o vaso se desfez, se quebrou, ele refez, e Deus fala conosco através de pequenas coisas. Como diz o Judá Bertelli, tudo fala. E hoje essa árvore está falando conosco. Essa árvore aqui está falando de algo muito importante. Essa árvore está falando da igreja brasileira. Então vamos lá, vamos para os textos. Vou pegar aqui o texto de Jó 14 para a gente meditar. Vou repetir o texto. A gente vai agora pedacinho por pedacinho estudando isso aí, né? Jó 14. Então, ele fala aqui, ó, há esperança para a árvore cortada. Marcelo, do que você está falando? Estou falando que isso pode ser algo referente à igreja brasileira como um todo, ou pode estar falando também somente da sua vida e da minha. Em algum momento a gente se perde. Em algum momento o filho pródigo está muito bem na casa do pai dele, mas ele olha para o lado de fora e vê algumas pessoas vivendo algumas experiências, e essas imagens entram pelas janelas da alma e penetram na alma e começam a distorcer aquilo que está na alma. E se a pessoa não tiver sabedoria e unção na hora para chegar e falar como Davi, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? E combater o desejo da alma, porque existe a alma, existe o corpo, a carne, e existe o espírito. E o espírito, se já sois nascido da carne e do espírito, o espírito tem que ter autoridade sobre a carne. Então tem uma conversa, né, entre a carne e o espírito. E aí a carne fala, vamos para lá, vamos sobreviver, vamos economizar força, vamos poupar energia, vamos ficar aqui parado, vamos descansar. Não, vamos se meter em confusão, não. Vamos ficar aqui quietinho. Mas o espírito tem que falar, não, nós temos objetivos, nós temos propósitos, nós temos coisas maiores a fazer. E aí a gente se renova e não cessa de dar os rebentos. Então, o que acontece? Há um estudo sobre o censo, sobre a população brasileira, e existe, se você não sabe, uma categoria que era inexistente até os anos 2005, né? Até os anos 2000, vamos colocar assim, não existia o evangélico não praticante. Exigia uma resposta, qual a sua religião? Aí o cara falava lá, sou católico não praticante, ou seja, o cara é católico, né? Porque nasceu católico, é filho de católico, mas não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, não toma hóstia, não vai para a missa. E isso acontecia com os católicos e depois começou a acontecer com os crentes, os evangélicos não praticantes.
Então, essa mensagem também serve para os evangélicos não praticantes. Se você conhece aquele irmão que um dia esteve aí do seu lado, congregando na igreja, chorando, adorando na presença do Senhor, mande essa mensagem para ele. Primeiramente, se você mandou, e se você está recebendo essa mensagem aí de algum irmão que te mandou, eu te peço perdão como alguém que lidera algum grupo. Te peço perdão pelos pastores que um dia te feriram, ou pelos irmãos que te feriram, ou pela igreja que virou as costas para você. Mas se você é um filho pródigo que um dia desejou sair, saiba que pode ser que seu irmão não queira que você volte. E esse seu irmão pode estar representando a igreja institucional, não a igreja que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma pequena partícula de Cristo. E um átomo de ouro é ouro, um átomo de prata é prata, uma molécula de ouro é ouro, uma molécula de água é água, uma molécula de prata é prata. Então, uma molécula de Cristo é Cristo. A palavra diz: vós sois deuses. Então, se você está em Cristo, você faz parte da videira verdadeira. E se eu sou a videira e vós os ramos. Se não estiverdes em mim, vamos procurar esse texto para eu ler a palavra videira, ramos. Isso é um estudo, irmão, relaxa. Pega uma água. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá vendo aqui? Aqui tinha um cajueiro e tinha seus ramos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Provavelmente o tronco desse cajueiro foi retirado, os galhos daqui. Provavelmente toda essa parte que foi cortada foi limpa. Foi colocada em algum lugar, já secou e já foi para o fogo. Já foi para o fogo, já virou cinza. Então, permaneça na videira verdadeira que é Cristo. Se permanecerdes em mim, Cristo dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos pegar devagar, vamos ruminar esse texto igual ovelhinha. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, a palavra continua dentro de você, a palavra que você recebeu. É uma semente, ela está enterrada, ela só não morreu, só não brotou. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem uma parte da Bíblia que fala: não recebeis porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Então, esse pedireis o que quiseres para um ambiente de pedido coletivo. Hoje, o que nós vivemos na nação brasileira, a nível mundial, é pecado coletivo. Você vê que as músicas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, são feitas com palavras torpes, descrevem cenas de sexo, convidam pessoas a orgias, a bebedices, e aqui tem o tal do fluxo, né? Então, o baile funk é uma orgia, é um bacanal a céu aberto. Ah, bacanal é palavrão, mas não, bacanal é um culto a Baco, o deus do vinho. Então tem droga, vinho, bebida, orgias a céu aberto. A letra fala só de pornografia, é uma pornoaudiografia. Então isso aí, e vem embalada com uma roupagem musical. A gente aprende com música. Às vezes você não lembra um texto, mas uma música você se lembra. Então essas músicas, ela já foi denunciado pelo Aposan, que é um baterista, que a célula rítmica do funk, ela é a mesma batida
que invoca o demônio do sexo. Aqui no Brasil, essa entidade de baixo clero conhecida como pombagira. Então, estimulando as pessoas ao sexo. E fruto do sexo vai vir o quê? Uma gravidez. Essa gravidez pode gerar o quê? Esse sexo pode gerar doença venérea, morte, e pode gerar também gravidez. Essa gravidez pode se tornar no quê? Ou num aborto, derramamento de sangue de um inocente, ou também pode se tornar numa criança sem pai, sem destino, sem direção, sem família, porque a família precisa de pai e de mãe, precisa de envio, precisa de destino. Eu sei que existem as exceções, né? Mas o que acontece? Ah, mas eu fui criado pela minha avó, tudo bem, não tem problema. Mas o ideal é que deixe o homem seu pai e sua mãe, tornem-se uma só carne, em você que é filho, e tenha uma aliança entre si. Você seja criado por um pai e uma mãe e aprenda esse formato de família que Deus determinou. Sede fecundos e enchei a terra, e você ter irmãos. É esse que é o objetivo. E aí, se essa criança nasce sem pai, criada pela avó, criada por não sei quem, criada com influência da rua, vendo que ele passa dificuldades, ele é facilmente aliciado pelo tráfico. Mas esse é um outro tema. Essas crianças normalmente vão virar um problema social na nossa nação. Lógico que tem muitos órfãos que conseguem crescer e ser abençoados. Esther, por exemplo, é um exemplo de orfandade. Ela foi criada pelo tio Mardoqueu, teve uma referência, ou Mordecai, dependendo e salvou uma nação, a nação de Israel. Então, voltando aqui ao texto, se alguém permanecer em mim, será lançado fora. Não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, vai secar, vai ser jogado no fogo. Então, volta para a videira, seja enxertado na videira. E aí, se você pedir com interesse coletivo, pense que a unidade tem muito poder e o pedido para a coletividade também interessa a Deus. Gideão fala assim, se o Senhor é conosco, porque eu sou contigo, aí ele fala, o Senhor é conosco, Gideão tem pensamento coletivo. Então, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, se você estiver dando fruto, é um sinal que você é discípulo de Jesus. Por quê? Porque as pessoas vão ver o seu exemplo. Porque o primeiro Adão, ele não era vivificante, ele era só um homem de barro. Então ele gerava a imagem e semelhança dele, né? Se você pegar um CD, não tem mais CD, eu sou velho, né? Se você pegar um disco arranhado, se você pegar um arquivo corrompido, você vai copiar e colar, vai reproduzir o arquivo corrompido. Mas Jesus não tem corrupção. Ele não é um arquivo corrompido. Ele não tem falha, não tem erro. Então você se torna a imagem, o nosso objetivo é se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Vamos recordar essas coisas. Vamos reativar isso dentro de nós. Às vezes o óbvio foi esquecido, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a presença estava lá na casa do sacerdote e ele não estava nem aí para a presença. E aí, quando a arca sai da casa do sacerdote, é buscada por Davi, porque Davi dava importância para a presença, e essa arca chega no meio do caminho, alguém toca na arca, displicentemente morre, a arca vai parar na casa de Obed-edom. E essa mesma arca que não fazia nada na casa do sacerdote passou a prosperar toda a casa de Obed-edom. E aquela arca ali, quando seguiu para o templo, Obed-edom foi atrás, nunca mais deixou a arca. Então é disso que está falando aqui, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Que dê fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Pode ter certeza que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a gente precisa ter temor do Senhor. Volte a ter temor do Senhor. Provavelmente a arca deu fruto na casa de Obed-edom, porque só o que ele sabia da arca... Obrigado, Jesus, por essa orientação. Só o que ele sabia da arca era que um cara botou a mão na arca e morreu. Então ele passou a ter... Deixa essa arca aí, ninguém bota a mão, Deus está aí, a presença dele está aí. Então ninguém bota... Vão temer essa arca aí. Um cara morreu e a casa
começou a frutificar, e ele nunca mais deixou de ser um adorador. E isso nós estamos falando de Obed-edom, que era geteu, né? Ou seja, ele era da tribo de Gate, a mesma tribo de Golias. Então vamos seguir. Nisso é glorificado meu Pai, que vós dê muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Aí olha a chave profética aqui, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha aqui. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes o que eu estava falando aqui da arca? Se guardardes os meus mandamentos, o que a arca guardava? As tábuas da lei, os mandamentos. Permanecereis no meu amor. Guardava também a vara de Arão, o sacerdócio. Uma vara de Arão que seca floresceu. Permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus está como a arca, você é a arca, guarda os mandamentos. Jesus é o próprio, a arca também tinha um maná. Você tem um maná dentro de você. O próprio Jesus falou, eu sou o maná que caiu do céu, o pão vivo que caiu do céu. Nisso é glorificado meu Pai. Então, também tenho guardado, e se guardardes os meus mandamentos, também tenho guardado, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Percebeu que houve uma mudança no mandamento? É amar ao próximo como a ti mesmo. Ele já está aumentando o nível. Amai ao próximo como eu vos amei, ou seja, amar ao ponto de morrer. Ninguém tem amor maior do que esse. Ninguém pode dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós, como sois meus amigos, vós sois meus amigos se fazei o que eu mando. Você quer ser amigo de Jesus? Faça o que ele manda. Guarde os meus mandamentos. Obedeça. Jesus falou, se alguém ouve meus mandamentos e obedece, o meu Pai o amará, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Entendeu? Aí, se você guardar e amar, ele vai se manifestar, ele vai se revelar, ele vai dar revelação a você. Aí, o que acontece? Se você, outra coisa aqui desse texto aqui, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se você continuar falando de Jesus, sem hipocrisia, tudo o que pedirdes será feito. Se você murmura, se você reclama, se você fala palavra torpe, se você amaldiçoa, se você é maledicente, sua boca, ela está cheia de quê? De maledicência, de murmuração. Isso tem uma determinada vibração, tem uma frequência negativa, tem um peso nessas palavras. Então você não vai gerar nada. Agora, se você tem nos seus lábios a palavra do Senhor, louvor e adoração, as coisas irão fluir. Então, para você que de repente um dia se frustrou com a igreja, com líderes, né, que se identificavam como igreja, porque igreja, na realidade, não é um templo. Jesus falou que, Salomão já falou, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas é lógico, gente, que a gente precisa de um prédio para a gente se reunir. A gente pode se reunir na rua, mas a gente precisa se organizar. Eu não estou falando mal da igreja institucional. Tem muito pastor aí que ama almas muito mais do que tijolo. Eu, por exemplo, tenho a noção aqui que tijolo aparece na Torre de Babel. Tijolo é Torre de Babel e Egito, para construir pirâmide e celeiro. A gente não quer construir celeiro. A gente quer acumular tesouros no céu. A gente não quer fazer conta. A gente não precisa do seu dinheiro. Jesus deixou bem claro uma mensagem. Sabe o que ele falou a respeito do dinheiro? Ele falou, olha só, um homem quando vai contra um outro exército, ele vê o que ele tem de arma e de soldado. O outro quer construir uma torre, ele faz conta de tijolo, de pedra e de material.
Entendeu? Então, Jesus falou o quê? Se alguém quiser vir após mim, renuncia a tudo e segue-me. Não precisa de nada, pode vir, ele vai prover tudo. A árvore cortada, ainda que a árvore esteja sem recurso algum, ela ainda dará os seus renovos e dará seus brotos. Eu quero profetizar, eu quero convocar um exército. Por isso que eu tô com essa camisa camuflada, essa camisa da época que eu tinha o outro canal, Original Church Movement. Nós precisamos fazer um movimento para restaurar a igreja original. A palavra que está sobre a minha vida é restauração. Essa árvore aqui estava morta. Ela não foi restaurada só com substrato vegetal que foi colocado ali, enrolado com adubo, com NPK, com 10-10-10, com seja lá o que for. Ela foi renovada também à base de amor. Ela recebeu amor, ela recebeu palavras de gratidão, de incentivo. Ela recebeu oração. Eu falei com Deus, Deus, renova essa árvore. Traz ela de volta à vida. Eu creio nessa palavra, que ao cheiro das águas ela brotará. Eu profetizei, eu liberei palavras de amor, de afeto sobre essa árvore. Eu joguei água, joguei adubo. Mas o homem semeia, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E aqui nesses galhos baixos aqui, o meu filho vinha e pegava caju, pegou caju ano passado, na última estação. Floresceu e deu caju. Você ainda vai dar fruto no tempo certo. Ai, a gente precisa aí, vou falar um versículo aqui, ó, de Apocalipse, para algumas igrejas aqui, ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Isso aqui fala de comigo também. Eu passei por ministérios apostólicos, passei por falsos apóstolos, pessoas mentirosas. Eu perseverei, eu suportei provas por causa do nome de Jesus e não esmoreci. Mas ele está dizendo para mim aqui, ó, para mim, Marcelo, não é para você não, para mim. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Eu não abandonei o primeiro amor a Cristo, mas abandonei o primeiro amor à igreja. Eu estou fazendo uma confissão pública de pecado aqui, porque a primeira coisa que você precisa fazer é confessar pecado. Quando você está na presença, isso é muito sério. Olha que silêncio. Isaías, ele chega, esse povo isso, esse povo aquilo, ai de mim que habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Aí ele confessa. Aí Deus vem e toca uma brasa. Então, ore para que Deus toque a brasa onde quer que seja. Se seus olhos são maus, peça que Jesus venha com a brasa e toque. Se a tua boca é maledicente, peça que venha uma brasa e toque. Lembra depois de onde caíste. Arrepende-te, esse é o processo. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Estou voltando, Jesus. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora falo com você. Lembra-te você de onde caíste. Arrepende-te. Arrependimento é a mudança de comportamento. É tipo assim, se você um dia foi adúltero, hoje em dia você não admite mais tocar numa mulher que não seja a sua. Hoje em dia não cabe mais em você ir para a cama com outra mulher, para a cama com outro homem que não seja o seu. Entendeu? Se você é mulher, não cabe mais o adultério na sua vida. Não cabe mais o cigarro nos seus dedos, nos seus lábios. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, se arrepende dos pecados que você cometeu e comece a voltar à prática das primeiras obras. Você que é pastor, você que um dia já teve a sua igreja, você que começou pregando
na rua, no trabalho, na família, na célula, se tornou apaixonado por Jesus, e de repente alguém te convenceu a montar um prédio, e você começou com um pequeno prédio, e foi botando cadeira, e aquilo ali foi lotando, e o amor de Jesus ficou enchendo aquele lugar, o templo, e aquele cheiro das águas que corriam do trono foram atraindo pessoas sedentas ali. E um dia aquilo ali começou a crescer, você foi aceitando propostas. Eu escutei um testemunho, posso deixar aqui, de um missionário que foi para a Colômbia e estava tudo indo muito bem, ele estava prosperando depois de ter sofrido muito. Você sabe o que que é você ir para uma outra nação, levou a família, difícil de se adaptar. E aí, quando as coisas estavam bem, ele recebeu uma proposta para ser para assumir um cargo executivo numa igreja no Brasil e voltar para cá. A mulher dele virou e falou assim: Mas vem cá, vocês não tem outro cara no Brasil que possa ocupar esse cargo, não? A gente não vai voltar, não. Se Deus falar com a gente, se Deus não falar com a gente que é para voltar, a gente não vai voltar, não. E ele permaneceu lá, renunciou a esse conforto, a esse cargo, e Deus abençoou ele. Hoje ele já plantou mais de 100 igrejas. Vou deixar aqui embaixo o link para você acessar esse testemunho, se você quiser. Vou botar assim, ó, testemunho Luciano Subirá e pastor, que eu não lembro o nome agora, mas vou colocar lá o nome dele e o link, em Cúcuta. Então, de repente, você recebeu propostas e se perdeu. Aí o que acontece? Quando você se perde, os troncos originais foram cortados. O evangelho original foi perdido. Você perdeu aquilo que era original. Então volte ao primeiro amor, se arrependa. Se arrependa, volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras, aquelas que você fazia. E aí, ó, cheio de nuvem aqui em cima. Ao cheiro das águas, brotará, dará os seus renovos. Ainda deu muito fruto, ainda vai dar muito fruto esse cajueiro. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você também vai dar muito fruto. Tens contudo ao teu favor que odeia as obras de nicolaítas, aos quais eu também odeio. Eu também odeio isso. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós não queremos comer mais caju, nós não queremos mais comer o fruto da vide. Nós damos graças pelo caju, fruto da terra, o fruto da vide. Nós damos graças por tudo isso, mas nós queremos comer mesmo da árvore da vida, que é Jesus. Então Jesus está falando aqui em Apocalipse 2, para a gente se arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Eu quero orar por você e por mim agora. Pai, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor traga à nossa memória as nossas primeiras obras. As palavras proféticas que você recebeu. Não sei você, mas eu tenho uma história de que quando eu estava no ventre da minha mãe, meu pai estava em adultério, meu pai terreno estava em adultério, e minha mãe descobriu e esse casal estava prestes a se separar. Quando a minha mãe, eles dois tiveram uma recaída, minha mãe engravidou. Então foi cogitada a possibilidade de aborto. E ela procurou um feiticeiro lá, um macumbeiro lá que receitava umas ervas lá, aquelas coisas de chá que cheirava, que bebia para abortar, as coisas abortivas. E sabe o que aconteceu? O macumbeiro avisou para ela, falou: senhora, se você tentar abortar essa criança, tá arriscado você entrar em coma e ficar em cima de uma cama. Eu quero que Deus traga a sua memória também, o que foi falado sobre a sua vida. E você fica em coma até essa criança nascer, e ela vai nascer porque essa criança ela não sai desse ventre. O que eu entendo depois de conhecer a palavra de Deus? Eu fui criado num lar católico, espírita, né? Esse sincretismo religioso do Brasil. Quando eu sei de uma história dessa, eu entendo que Deus me chamou desde o ventre. Quando eu me converti,
Eu fiquei igual Paulo, igual doido, querendo pregar a palavra de Deus. E pregava numa igreja, em Madureira, entrava cracudo, entrava drogado, entrava mendigo, e a gente pregava, a gente fazia, a gente acontecia, a gente expulsava demônio. E teve um dia que eu tive um sonho, que eu descia por um ambiente, uma rua para ir para a igreja, só que tinha uma inundação, tinha uma enchente, e a água estava elameada. Eu falei, eu vou entrar assim mesmo. Eu entrei naquela água cheia de lama, com a minha família, e fui atravessando. Quando chegou na porta da igreja, a igreja tinha degraus, e eu fui subindo aqueles degraus da igreja ali, né? À medida que eu ia subindo, a água ia secando, a roupa ia ficando limpa. E eu comentei meu sonho com a igreja e perguntei ao Espírito Santo, e ele falou, isso é batismo, meu filho. Eu falei, alguém aqui quer ser batizado? E as pessoas ali quiseram ser batizadas. Então nós batizamos muita gente e houve um levante contra a nossa igreja, porque falaram o seguinte, que autoridade você está batizando? Você é pastor, por acaso? E aí nós perguntamos, minha esposa recorreu ao pastor Ricardo Sá, falou com ele, Ricardo, pastor Ricardo, a gente cometeu algum erro? Ele falou, olha, eu vou responder para vocês lá em São Gonçalo. Aí a gente foi para São Gonçalo, encontrar com ele num sítio, num congresso, tinham muitos pastores lá, apóstolos. E nós contamos a nossa história e contamos que nós já tínhamos passado por um ministério que foi onde eu me converti, era um profeta, é um profeta, ele ainda está vivo, o dom é irrevogável, e eu me converti na sala desse profeta, a casa dele ia ficando cheia, 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 e o corredor já estava cheio, a varanda cheia, o apartamento, a gente começava a adorar, o vizinho de cima já batia com a vassoura no teto, o de baixo batia no piso, e ninguém mais queria que a gente ficasse ali, eu aluguei um espaço, construí, começaram a vir as doações, as cadeiras, as coisas, o ar-condicionado, não, o ventilador, e eu comprei a aparelhagem de som, fui botando, e esse pastor estava roubando a gente, estava roubando todo mundo da igreja. E eu ali pagando de todo o coração, ali, aluguel, tudo, 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 e o cara roubando todo mundo, desviando dinheiro das pessoas. Deixa que eu pago essa conta para a senhora, irmã. Pegou o dinheiro, falou que foi assaltado, cara mentiroso, ladrão. E um profeta, gente, um profeta. Dom de profecia absurdas, profecias dele confirmadas, assim. Irmã, a senhora vai perder o seu emprego, mas fica tranquilo, Deus vai te dar outro que a senhora vai ganhar o dobro. Isso acontecia. Teve um dia que eu estava tão revoltado, que eu já tinha descoberto que ele estava roubando, eu levantei a mão e falei, Senhor, repreende esse espírito adivinho, se é um espírito adivinho. Então, nesse lugar de roubo, eu saí, foi a minha primeira igreja. Aí, quando eu cheguei lá nesse ministério apostólico, nesse dia, me pediram perdão, como eu estou pedindo você hoje, e fizeram uma oferta na minha vida, simbólica. E ali me consagraram o evangelista. Maravilhoso, os raios solares entrando aqui. Me consagraram o evangelista, mandaram que eu consagrasse a ceia, servisse a ceia para os apóstolos, eu e minha esposa, e pastores que estavam ali presentes. Chutaram, né, o balde, quebraram toda a religiosidade ali naquele dia. E o que aconteceu foi que trouxeram um óleo, ungido com um óleo que eu me lembro, ainda tenho aqui uma porção, óleo de Razel. Razel fala da amendoeira de Israel, né? Óleo de amendoeira, aquela mesma amendoeira da vara de Arão que floresceu. Boas lembranças, estou voltando ao primeiro amor, tá vendo, irmão? Estou voltando às lembranças do primeiro amor. Eu espero que o vento sopre aí também, que você se lembre do que aconteceu na sua vida. Eu oro para que isso aconteça. Deus traga à sua memória agora toda palavra profética que foi liberada sobre você desde o ventre da sua mãe. E aquele apóstolo pegou aquele óleo de Razel e nós nos ajoelhamos, eu e minha esposa, conforme a orientação deles, e derramaram aquele óleo sobre a nossa cabeça, enquanto eles liam um texto. Eu vou voltar, irmão, se chorar,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Vamos voltar para a lei do Senhor. E na sua medida de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa, pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, seja como a árvore plantada na beira do ribeiro. Então, vamos lá para o texto que foi lido para mim. Eu estou voltando ao primeiro amor, irmão. Se eu chorar, não se importa com isso, não. Vamos para o texto de Jeremias. Aqueles homens jogaram o óleo de Razel sobre a minha cabeça e leram esse texto. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Todo profeta tem uma desculpa para fugir, né? Moisés também falou que era pesado de língua. Mas Deus usou Davi para derrotar o gigante. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então fale só o que for mandado. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que haja temor em mim, temor do Senhor, Pai. Que eu não tenha temor de homem algum. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos para arrancares e derribares, e para destruíres e arruinares. E depois também para edificares e plantares. Veio a mim ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira, o Razel. Amendoeira, irmão, eu vou te explicar já já. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela de fogo, cuja boca se inclina do norte. Amendoeira, irmãos, a palavra é shaked. A raiz da palavra shaked, eu vou te dizer aqui, ó, H, hebraico, do Strong 8245. Essa palavra shaked significa vigiar. É shakad, velar, vigiar, estar acordado, estar alerta, manter vigília sobre, estar vigilante sobre, estar alerta, velar, como por exemplo, o que pranteia ou sofre. Deus está falando que ele está pranteando. Deus está vigiando, a palavra vai se cumprir. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar. Deixa eu mudar a posição do computador aqui, ó, para não ficar esse monte de raio solar entrando aqui. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Então, se você faz parte de um dos milhares de brasileiros que é um evangélico não praticante, volte ao seu primeiro amor. Arrependa-se. Porque quando você sai do ambiente congregacional, quando você sai do corpo, o corpo de Cristo Jesus falou: Eu sou a videira e vós os ramos. Não tem como você estar fora da videira e sobreviver. Esses ramos aqui, ó, só estão vivos, estão na árvore, estão conectados à árvore. E a árvore está conectada ao chão.
pelas suas raízes. Isso é corpo. Isso é corpo. Não tem como a nutrição chegar na folha se ela não tiver colada no corpo. Aqui, ó. Parece óbvio, mas folha seca vai cair. Sabe o que eu faço com essas folhas secas? Junto e boto fogo. Bom que espanta mosquito. Eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar. E eu acho que essa árvore também já falou com vocês tudo que ela tinha que falar. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga agora, primeiramente, uma lembrança aos meus irmãos de toda a palavra profética que eles receberam, de toda a confirmação. Eu creio que o Senhor já preparou eles desde antes da fundação do mundo, junto com o Cordeiro, preparou tudo. Teu salmo diz que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. E nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe com uma divina perfeição. Então o Senhor criou cada um desses meus irmãos. O Senhor escolheu a família deles, funcional ou disfuncional. O Senhor escolheu cada dor que eles iam passar. Cada dor de cada um de nós representa uma autoridade sobre alguma coisa. Essa árvore é autoridade sobre a motosserra. Ela venceu. Nós somos vitoriosos sobre um monte de coisas. Nossa vida teve doença, teve pandemia, teve assalto, teve marginalidade, teve proposta de usar droga, teve proposta de tanta coisa ruim. E nós temos resistido. Nós temos resistido. Você sobreviveu, você está vivo. Deus te salvou, te guardou e te trouxe até aqui nesse momento. Então que Deus te lembre de quantos livramentos Ele já te deu, de quanta vida Ele te deu, que você seja grato ao Senhor pelo sopro da vida que você tem. Que Deus te abençoe, te lembre de cada promessa. Não sei que palavra profética você recebeu de ir para as nações, de ser um grande líder, de ser um pastor. Não sei que dons Deus te concedeu, dom de cura, dom de línguas, dom de sei lá, de curar os enfermos. Não sei que dom Deus te deu. Mas esse dom ele só vai acontecer se a presença estiver dentro de você. Se os mandamentos dele estiverem em vós e vocês estiverem em obediência. Renovai-vos, transformai-vos pela transformação das nossas mentes. Essa palavra ali, transformai-vos, é metamorfo, é transfigurar, é ser luz. Jesus falou que a gente precisa ser luz do mundo, sal da terra. E se o sal não salgar, só serve para ser pisado. Você quer ser pisado? Não quer. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma identidade. Eu oro para que você relembre agora que o Espírito Santo, através do poder dele, traga no seu coração uma forte convicção daquilo que já estava escrito, da metade da frase que estava escrita. Estou vendo, meu Deus, eu estou vendo uma frase. Imagina aqui, irmão, essa letra aqui, ó, metade, ó, imagina se a letra fosse cortada no meio, você só visse a parte de cima. Eu estou vendo uma frase, né? Aqui, ó, vamos botar assim, ó, movement, né? Eu estou vendo uma frase escrita pela metade no DNA do seu pai e uma outra frase escrita pela metade no DNA da sua mãe. Aí de repente se junta DNA da sua mãe com DNA do seu pai no óvulo e no espermatozoide, forma-se uma frase, a sua missão de vida.
Que o Espírito Santo te traga fortemente agora qual é essa frase que está escrita no seu DNA, o seu código genético, a sua identidade em Deus, o seu dom, a sua unção, o poder, a habilidade, o óleo que Deus colocou dentro de você, aquilo que é para você funcionar. O óleo de Razel fala de obediência, fala de vigilância. O óleo da oliveira vai falar de unção. Que Deus te revele agora, que você tenha essa firme convicção, que você lembre-se de cada fala, de cada palavra profética que você recebeu ao longo da sua vida, de cada imposição de mão sobre a sua cabeça, onde Deus falou, o dia que aquele irmão colocou a palavra, a mão na sua cabeça, Deus revelou a ele e te deu um envio, te deu um destino profético, te liberou e você chorou, que você traga a memória agora, isso flua até a ponta dos seus dedos, até o último cabelo da sua cabeça, até os seus pés, que cada célula do seu corpo, que cada molécula do seu corpo tenha essa identidade de propósito. E que você entenda isso. Isso é um cajueiro. Ele foi cortado. Ele foi destruído. Ele foi arrasado. Ele continua sendo um cajueiro. Ele vai dar muito fruto. E você também. Deus está renovando você hoje. Tinha uma planta e o... Ai, xacaramanaxa, isso não acaba. Não tô nem aí. Para vídeo curto. O viticultor. Eu tenho muito temor de falar a palavra errada, né? Chore, vou profetizar sobre a sua vida. Vou profetizar de novo. Chore, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Figo fala de cicatrização, fala de cura. Figo nas feridas, óleo nas feridas. E vindo procurar fruto nela, não achou. Lembre-se que Jesus uma vez olhou uma figueira cheia de folhas, sem fruto nenhum, ele amaldiçoou ela desde a raiz, ela morreu. Pelo que disse esse certo homem é o viticultor. Viticultor cuida de uva, ele não cuida de figueira. Ele é um vinhateiro. A palavra aqui original é vinhateiro, aquele homem que faz vinho. E ele fala para o vinhateiro: olha, meu Deus, tomara que ela passe aqui. Tem uma borboleta aí enorme aqui, ó. Borboleta fala de transformação, irmão. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la para que ela está ocupando ainda lugar inutilmente nessa terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Lembra do texto de Apocalipse? Deus continua falando. Se você se arrepender, se você der fruto, se você voltar às suas primeiras obras, você vai sobreviver. Eu não sei se deu para ver, mas tem uma borboleta enorme, amarela e preta aqui, circulando aqui ao redor aqui. Então, assim como eu peguei essa árvore cortada e joguei um monte de produtos ali para que ela rebrotasse, assim como eu peguei uma tela de bidim. Sabe o que é uma tela de bidim? Tela de bidim é tipo uma estopa grossa, parece um tapete. Peguei uma tela de bidim e enrolei ali, cheio de substrato vegetal e produtos ali, para que ela recebesse fertilizante. Ficou ali meses enrolado e eu jogava água ali. Jogava água na tela de bidim com substrato vegetal. E ela foi absorvendo.
ela foi cicatrizando e ela brotou. E esse cajueiro deu fruto. Que mensagem, mano. Deus está falando muito comigo. Se não está falando com você, não sei, eu creio que está também, porque você não ia ficar 48 minutos escutando um Zé na tua frente falando alguma coisa. Você está escutando porque você sabe que isso é a palavra de Deus. Deus está aqui. O vento está soprando. Vento nas árvores. É um ambiente profético. Estamos num ambiente profético. No ambiente profético, tudo fala e palavras são sentenças, e até contra mim. Então, assim como eu cuidei dessa árvore, alguém precisa cuidar de você. Uma árvore não cura sua própria... Uma árvore não cura suas próprias raízes. Jesus, quando cura um cego, meu Deus, meu Deus. Ele fala, o que você está vendo? Eu vejo pessoas como árvores. Ele fala, não está ajustado ainda não. Você precisa ver pessoas como pessoas. Pessoas não têm raízes grudadas no chão. Pessoas não são árvores que você só chega e colhe os frutos. As pessoas são filhos de Deus, que estão entre nós. Mesmo aquela prostituta, mesmo aquela menina do baile funk, mesmo aquele traficante que está com um fuzil na mão, escutando aquele funk, todos eles são criaturas de Deus. Todos eles fazem parte da natureza. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Tem uma formiga subindo na minha perna. A terra foi amaldiçoada pelo pecado. Ansiosamente, a natureza de Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, essas pessoas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Deixa eu colocar aqui, ó, manifestação dos filhos de Deus. A terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Vou botar aqui, manifestação. Que Deus vai falando com você enquanto isso. Vai lembrando aí do que você precisa. Vai anotando, pega papel e caneta. Para esse vídeo e pensa na manifestação dos filhos de no que Deus já falou para você. Pega um caderno e anota. Vai lá buscar aquele teu caderno que você anotava as profecias. Se você não tem, cria um. A natureza aguarda ansiosamente. Essas pessoas precisam da tua palavra. Precisam do teu amor. Como eu li aqui, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus te amou ainda podre, me amou podre no pecado. Ele me tirou de um charco de lodo. Quando ele me encontrou, ele usou a minha esposa para me atrair. E eu estava lá, destruído, derrotado, cigarro no dedo, bebida na mão. E eu fui encontrado. Em Belém. Belém do Pará. Minha esposa estava aqui no Rio, era minha noiva, foi minha primeira namorada. Eu estava com a vida toda destruída, como eu falei, fui católico, fui espírita, estava largado, não tinha nada. O divórcio bateu na minha casa, o pecado bateu na minha casa, um testemunho longo, não vou entrar em detalhes. Fui para Belém para preservar minha vida. E ali me senti sozinho, abandonado, e ali Oséias 2,14. Colocarei espinhos no teu caminho, te levarei ao deserto, e lá eu falarei o seu coração. Belém foi o meu deserto, e ali Deus falou o meu coração, ali veio minha conversão, ali veio o meu processo.
Belém, casa do pão. Então não sei o que você precisa se lembrar, mas Deus vai te lembrar de cada coisa. E vai te restaurar, e vai te dar fruto, e vai te transformar. Então, como eu estava lá, tem muita gente ainda aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você foi ferido com algum pastor, lembre-se do que Jesus falou. Fazei o que eles dizem, não o que eles falam, pois são hipócritas. Então, obedeça a palavra de Deus. Deus te abençoe. Que Deus transforme uma árvore. Que você dê muito fruto. Que você esteja plantado à beira do ribeiro. Não se esquece, não. E eu sei que se você... vou ter que ler. Vou ter que ler. Vou te convidar a ouvir uma canção. Te convidar a ouvir uma canção e adorar. E profetizar junto comigo. Lembre-se do seguinte. Deus poderia ter levado Ezequiel para assistir um espetáculo. Eu sempre falo isso, sou repetitivo, mas não faz mal não. Ele poderia ter falado, Ezequiel, vem ver o que eu vou fazer nesse vale dos ossos secos, mas não. Olha o que ele fez, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Lembra? Deus levou até o Filipe, o evangelista, para o meio do deserto para pegar aquele homem indo para a Etiópia. No meio de um vale cheio de ossos, levou um espírito. Hoje ele está te trazendo um espírito aqui para perto dessa árvore. E me fez andar ao redor, e eram muito numerosos na superfície do vale, e aqueles ossos estavam sequíssimos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza sobre esses ossos. Nós estamos aqui para profetizar sobre os ossos secos. Eu sou um osso seco, você é um osso seco. Nós temos um grande exército. Você pode falar assim, não, eu não sou um osso seco, não. Não, deixa de ser bobo, irmão. Tem áreas na sua vida que está seco. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repete o que Deus está falando. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus podia ter levado Ezequiel ali e feito o espetáculo todo. E o Ezequiel só assistir, mas não, ele quer você. Qual o objetivo do Evangelho? Você ouvir, se arrepender, sair do reino das trevas e para o reino do Filho da Luz, se tornar um filho de Deus, amar, obedecer, ser uma arca da aliança, uma arca da presença, dentro de você ter os mandamentos, dentro de você ter a vara de Arão que floresceu, a autoridade sacerdotal. Só que você agora vai no sacerdócio não mais de Arão, mas de Melquisedeque, porque agora você não é mais daquele sacerdócio anterior, você é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que serve pão e vinho e ceia. Você é do sacerdócio dos que vão para a cruz. Só tem um lugar de onde Jesus olhou para você, para os homens de cima para baixo, enquanto ele estava aqui na terra, quando ele estava lá na cruz. Esse é o nosso convite, ir para a cruz. Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me, ou seja, morre. Então torne-se um osso sequíssimo. Disse-me ele, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos secos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Nós profetizamos que todo aquele que um dia passou pela igreja brasileira, ainda que esteja fora da nação, ao cheiro das águas dará os seus brotos e os seus renovos. Show! Vem, vento. Vento impetuoso. Tá sentindo vento, irmão? Olha isso aqui, ó. Olha o vento. O vento tá soprando. Tá vendo nas árvores lá atrás? Não sei se você consegue assistir isso. Olha o vento. O vento tá vindo, irmão. Tá vindo um avivamento. Profetiza, filho do homem.
Então profetizei. Porém, aqui, ó, assim diz o Senhor sobre esses ossos: farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. O espírito será derramado sobre toda a carne, tem que ter carne. E vos estenderei. Um beija-flor agora. E vos estenderei. Eu me distraio fácil. Que estenderei pele e porei sobre vós o espírito. Pele é proteção. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que foi me ordenado. Profetize só segundo o que for te ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Pai, eu profetizo daqui desse meu jardim, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, que as pessoas vão ser ressuscitadas como essa árvore foi. Só o Senhor pode ressuscitar. O Senhor toca no imundo e o imundo se torna limpo. O Senhor toca no morto, o morto se torna vivo. Então profetizei segundo o que foi ordenado. Profetize só segundo o que foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ouço barulho. Ossos contra ossos se juntando. E eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, a proteção. Mas eles não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito. Parou o vento. Profetiza ao filho do homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos que viviam, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé um exército sobremodo numeroso. Então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Tem muita gente achando que acabou tudo, que o Brasil já era, que a igreja já era. Jesus morreu e ressuscitou, irmão. Ele ressuscitou. Olha o vento de novo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vós sair dela. A igreja brasileira não está morta, a igreja brasileira não está morta. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá, adoração, louvor, e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma um outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajuntas um ao outro e faz eles um só pedaço. Olha, o DNA que eu tinha visto. Para que se tornem apenas um na tua mão, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significam essas coisas, tu dirás: assim diz o Senhor, eis que tomarei um pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, de todas as cidades do Brasil. Suas companheiras e os ajuntarei a um pedaço de Judá, e farei do Brasil um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão, e os pedaços de madeira em que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para que eles foram, e congregarei entre todas as partes, e levarei a sua própria terra. Farei deles uma nação nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Que Jesus seja o rei do Brasil. Que o Brasil esteja unido, que nós possamos ser um só povo. Quando cada um fala a sua própria língua,
quando todo mundo se junta para fazer o mal, Deus confunde a língua. Deus está confundindo as línguas em vários locais hoje, na nação brasileira. Deus está confundindo línguas no STF. Deus está confundindo línguas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Não pense que alguém roubou o trono, não. Esses homens que estão lá foram colocados lá por permissão de Deus. O coração do rei está na mão do Senhor, Deus que levanta reis e abate reis. Ele confunde também. Ele coloca Saul e tira Saul. É Deus que faz, irmão. Não tenha medo. Ninguém deu volta em Jesus. Jesus continua sentado no trono e a igreja precisa estar sentada nos locais celestiais em Cristo. E não de bobeira por aí, montando clubinho gospel com seus nichos de afinidades. Ah, vamos juntar aqui todo mundo que gosta de ter carrão e todo mundo que... Ai, Jesus, perdoa. E lancha e mais não sei o que. Ah, vamos juntar. Não, perdoa, Jesus, perdoa. Vamos juntar aqui os pobres e os miseráveis para a gente tomar R$100 de cada um do salário mínimo. Mas a gente vai tomar R$100 de um montão. Perdoa, Jesus, perdoa. A igreja brasileira vai sair disso. Igreja não é birosca, que cada um abre uma janela na sua casa ou no seu muro para vender biscoito. Não, não é isso não. Igreja é a palavra de Deus. Vem vento, isso. Farei deles uma só nação. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem qualquer das suas transgressões. Livrá-los-eu de suas apostasias. O Brasil não vai mais apostatar. Profetiza, irmão, profetiza. Deus precisa da tua palavra. Precisa, entre aspas. Deus quer te fazer participativo, como fez Ezequiel participativo. Deus que você quer que você pregue o evangelho, ele não te ressuscitou à toa. Você quer ressuscitar alguém, pega a chave com Jesus. O que Jesus fez? Primeiro, vamos lá no texto. Jesus ficou angustiado. Lázaro, vamos achar aqui Lázaro. Vamos lá, irmão, se você achar aqui. Lázaro. Vamos lá no livro de João. Lázaro. João 11, 2. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, ela mesma ungiu com bálsamo no Senhor, ele enxugou o pé. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Olha só, mexendo com os sentimentos dele. Ao receber essa notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Calma. A enfermidade da igreja brasileira não é para a morte, é para fim da glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta. Marta é intercessora, né? Igreja intercessora. E sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Calma, Jesus está tranquilo. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus é a luz do mundo, gente. Ele falou: vós sois a luz do mundo, vamos andar por aí. Isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crescer, vamos ter com ele. Agora olha essa aqui. Então Tomé, chamado Dídimo, que o pessoal fala que Tomé não crê, né? Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele.
Achou que ia morrer, porque o papo era apedrejar, mas o cara é de coragem, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Já havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Jesus chega na hora que está todo mundo olhando. Jesus vai ressuscitar a igreja brasileira quando tiver todo mundo olhando para ela dizendo que já cheira mal. Marta, quando soube da vinda de Jesus, que vinha Jesus, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Tem um povo intercessor que vai sair correndo para encontrar Jesus, o outro vai ficar sentado, gente. Você escolhe se vai ficar sentado ou se vai correr. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Olha a fé dessa mulher. Declarou de Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que a igreja brasileira morra, vai viver. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Ela disse: Sim, Senhor. Respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou a Maria. Sua irmã lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo, levantou-se depressa e voltou com ele. Não espera o mestre te chamar, não, irmão. Vai logo. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que se estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, adora, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, vendo-a chorar, e bem, Jesus tinha tudo planejado, irmão. Repara que ele fala: ó, vamos lá despertar ele. E bem assim os judeus que acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. Você quer ver a igreja ressuscitar? Você precisa estar agitado no seu espírito. Você precisa estar comovido. Você precisa estar chorando pela igreja brasileira. Você precisa estar com um espírito de compaixão. Em Lucas 19:41 diz assim: quando ia chegando vendo a cidade, Jesus chorou. Você precisa entender isso, Jesus chora. Você precisa chorar. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que Lázaro não morresse? Tem sempre alguém para questionar, irmão. Mas Jesus está onde que não resolve o problema da igreja brasileira? Jesus agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Lembra que Jesus, ele movido de íntima compaixão, ele ressuscita o filho da viúva. Você precisa se mover em íntima compaixão. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Vamos repetir. Tirai a pedra. E disseram alguns: a igreja brasileira já cheira mal. Já tem tempo já que está morta. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Quem tem que tirar a pedra? É Jesus, gente? Não, somos nós. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, primeira coisa, tocar no túmulo era se tornar imundo. Então, você, se quer ressuscitar a igreja, você tem que ir lá e fazer coisas que a lei é contrária. A lei que eu estou falando, a lei do farisaico, do farisaísmo. Vai lá e mete a mão no túmulo, irmão. Não fica com nojinho, não. Você tem que sentir o cheiro do mendigo, do cracudo, da prostituta. Você tem que ir lá e meter a mão. Você tem que ir atrás daquele cara que saiu da igreja e hoje está cheio de droga, ponta de cigarro e garrafa de cachaça vazia na casa dele. Tiraram então a pedra. E ele falou o quê?
Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, primeira coisa, dê graças. Pai, graças te damos porque o Senhor nos ouve. A igreja brasileira está ressuscitando. Nós já ouvimos o barulho de um grande exército de ossos secos. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei só por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e um rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E tendo dito isso, exclamou-se em alta voz: Igreja brasileira, vem para fora. Saiu então a igreja brasileira, com os pés e as mãos ligadas com atadura, e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai a igreja brasileira, tira todas essas amarras, tira todas essas coisas que não são originais, tira todos esses apetrechos, todos esses fardos, tira todo fardo, joga todo fardo, lançai sobre mim, tira todo jugo da igreja brasileira e libera. Muitos, pois, dentre os judeus que viam ter com Marta e Maria, vendo o que se fizeram, creram nele. O fardo está sendo tirado, irmão. A ressurreição está vindo. A igreja brasileira já ouviu muita palavra de que nós seríamos o celeiro para as nações. E eu continuo profetizando. Um dia, essa árvore foi um caju. Alguém comeu esse caju. Alguém plantou uma semente. Essa semente deu essa árvore. Essa árvore já deu muito caju e muita semente. Eu não sei para onde foram os cajueiros que saíram daqui. Eu não sei quantas sementes estão por aí que já nasceram e deram uma árvore que vão dar muitos frutos. Isso fala de jubileu. Isso fala de uma prosperidade infinita. Essa árvore aqui, ela é uma semente. Não seja um galho arrancado. Permaneça na árvore. Uma semente. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto. Por que eu orei pela sua identidade e propósito? Porque a palavra de Deus fala que se você tiver fé como o grão de mostarda, por que como o grão de mostarda? Porque uma semente, irmão, ela tem um DNA. A semente desse cajueiro, quando for plantada, vai dar um cajueiro, que vai dar caju. O grão de mostarda é uma sementinha desse tamaninho. Quando ele é lançado na terra, não importa se alguém ria e fala uma sementinha tão pequenininha, ele não está nem aí, ele vai dar um pé de mostarda e vai dar muita semente, muito fruto. Você vai dar muito fruto. Você vai dar muito fruto. Seja como esse grão de mostarda. Saiba quem você é em Deus. Você é filho de Deus. Você não é uma árvore. Você é como uma árvore plantada. Você vai dar muito fruto. Ainda que a árvore seja cortada ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará e dará seus renovos. E dará fruto na estação certa. Deus te abençoe. Profetize sobre a nação brasileira. Profetize um exército surgindo do Vale dos Ossos Secos. Se está passando por um momento ruim, adore. Entenda que deserto é um local de encontrar com Deus. E eu vou pedir que você curta, que você comente, que você escreva com sua identidade em Cristo aqui embaixo.
Que você faça um compromisso público de que você não vai perder o seu chamado, que você se arrepende, que você vai voltar ao primeiro amor e às primeiras obras a partir de hoje, a partir de agora, seja nova criatura, você vai dar muito fruto. Você tem uma identidade, uma fé como a do grão de mostarda. Você tem identidade, não vai deixar ninguém mudar a sua identidade, nem ninguém te desmotivar, nem ninguém te parar, nem líder nenhum, nem ladrão nenhum, nem governo. Você está acima de governo, de principado, de potestade, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. E ainda que seja cortado, dará os seus renovos. Assim como aquela figueira, procure alguém que adube seus pés, suas raízes, jogue esterco, que cuide de você para que você novamente cresça, dê os seus galhos, seus ramos. Volte para a videira verdadeira, conecte-se novamente à videira, ao vento. O vento está soprando. Esses ossos sequíssimos, o Espírito vai entrar neles. Receba esse vento dentro de você, o sopro da vida, o rua de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Adore. Adore. Ressurja. Ressuscite. Lembre-se das promessas feitas a seu respeito, das palavras liberadas sobre a sua vida. Que o vento da compaixão sopre sobre você, te ilumine, te abençoe, te guarde, te torne luz, sal. Ressuscite, igreja brasileira. Depois você vai lá, tocar no morto. Você vai voltar lá naquele lugar. Não esquenta com o filho pródigo que ficou e não quer que você volte. Volta lá que o pai te quer. Quem te quer é o pai. Ele vai restituir anel no dedo, sandália nos pés. Sandália tá escorando no notebook. Sandálias para você pregar o evangelho da salvação. Vai te dar uma roupa nova, uma roupa de um exército que vai se levantar. Um exército de ossos sequíssimos que vai crescer carne, tendões e músculos, e o Espírito será derramado sobre toda a carne. Deus te abençoe. Que você saia tão renovado desse tempo como eu estou aqui, com lágrimas nos olhos, os olhos estão úmidos, encharcados aqui. Estou sentindo a presença dele aqui. Ele está aqui. Onde vocês estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos reunidos, gente. Quer você queira ou não. Aqui tem uma concordância. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você e te unja para você pregar boas novas. Que você não seja só alguém que recebe. Você não pode ser um lago, você tem que ser um rio. Se você tem sede, vai ao poço, como aquela mulher samaritana. De dentro de você vão fluir rios de água viva. Eu não tinha esboço, não tinha nada. Eu fui pegando aqui, a árvore chegou e eu fui falando da árvore. E nós já estamos há quase 1h30 falando. Que o Espírito te unja. Que você flua, que brote de você um rio de água viva. Que você não seja uma represa. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale com você. Deixe seu comentário e se inscreve aqui no canal. E escuta essa canção agora. Quero que você ouça o barulho. Deus te abençoe.